Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, estamos em mais uma live com um tema sempre central em cima do zumbido, né? Como tema central. E hoje a minha convidada especial é minha querida amiga, a doutora Daniela Capra, que já entrou. Ela é otorrinolaringologista, médica do Rio de Janeiro, tá? Eu espero que vocês aproveitem. Para quem nunca assistiu nossa live, nossa primeira fase é sempre uma conversa que eu tenho com ela, né, pra gente bater um papo, aí a gente falar sobre os últimos artigos científicos, né, porque nossas lives são sempre baseadas em evidências científicas. E na segunda fase a gente abre para as perguntas, então anotem as perguntas de vocês, que na metade da live eu vou abrir para que vocês possam tirar suas dúvidas, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Karina, fisioterapeuta. Eu tenho experiência com zumbido há quase 20 anos, me dedico até hoje, né, com consultas particulares aqui em São Paulo, na área da pesquisa também, no Hospital das Clínicas, da USP. Eu sou pesquisadora lá e fiz todo o meu mestrado e doutorado também. E no final do ano passado eu comecei a ministrar cursos, né, de zumbido para profissionais como fisioterapeutas, e este ano eu pretendo lançar também para dentistas, né? E também um curso que eu estou lançando agora para julho é sobre mindfulness para pessoas que têm zumbido, tá? Não é para profissionais, é para realmente ajudar os pacientes, as pessoas que têm zumbido, a diminuir o nível de sofrimento deles, né? Então, quem tiver interessado, mande uma mensagem inbox para mim, porque eu vou mandar todo o folder, né, relacionado ao curso, como é que vai funcionar, tá bom? Eu espero poder ajudar, é um sonho que eu tenho há alguns anos, já que não tem no Brasil esse tipo de curso, né, voltado para paciente com zumbido, geralmente é na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu lutei aí para conseguir realizar esse sonho, eu espero poder ajudar esses pacientes, essas pessoas que têm zumbido. Então, eu vou chamar aqui a minha querida amiga. Pronto. Vamos lá. Oi, querida. Oi, Karina, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Você tá me ouvindo bem? Eu tô, você tá me ouvindo bem? Tá Sim, tá ajustado tudo aqui, eu tô com o direitinho. microfoninho aqui, tá tudo ok, o som tá bom? Tá ótimo, dá para te ouvir bem. Eu tô te vendo bem também, tá? Então, tá tudo Primeiramente, bem. eu gostaria de agradecer muito, me sinto muito honrada ter você aqui hoje, uma grande especialista em zumbido aí do Rio de Janeiro, né? E uma querida amiga também. Lembro quando eu fui aí falar para vocês sobre zumbido somatosensorial para essa equipe maravilhosa, adorei conhecer todo mundo, foi muito bacana naquela época. E como é que vocês estão aí? Você está trabalhando? Já voltou a trabalhar presencialmente? Então, eu que tenho que te agradecer, antes de mais nada, a oportunidade de estar aqui conversando com você, participando das suas lives, que eu tenho acompanhado, eu vejo alto nível técnico, informativo, e a qualidade de informações que você disponibiliza de uma forma assim tão suave para as pessoas que precisam de informação séria possam acessar. Então, só tenho que te agradecer. Para mim é uma felicidade estar aqui, porque eu conheço você já há muito tempo. Eu me lembro da primeira aula que eu assisti sua de zumbido somatosensorial. Eu falei, gente, preciso saber mais disso. Preciso... Aí comecei, logo depois trouxe você aqui para o Rio, depois de alguns anos, né? E É. aí foi. E aí você já veio aqui outras vezes, foi uma profissional e essa rede está cada vez maior. Eu acho isso super importante. E é assim que vai. Aqui no Rio a gente já está, assim, durante a pandemia eu não parei de atender as emergências, né? Então as emergências cócleo-vestibulares aconteceram demais nesse período, né? Então o número de pacientes com zumbido, com plenitude, com surdez súbita, com tontura, aumentou muito nesse período. A gente já tem relatos aí de outros especialistas, então outros colegas. Então a gente vê que isso aumentou bastante nesse período. E aí eu nunca parei de atender. Alguns eu tentei atender por teleatendimento, porque não tinha como vir, então estava fora do Rio e não conseguia sair porque estava fechado.
teleatendimento ajudou um pouco, mas é limitado, né? E Sim, sempre que sim. possível eu ia ao consultório atender com todo cuidado, assim, só eu e o paciente, sem secretária, sem ninguém. Agora a gente já está retomando, né? Então, a gente está indo com esquema reduzidíssimo, enfim, com toda a segurança, mas a gente está retomando devagar. Exatamente. Acho Estamos que indo. todo mundo, né, Dani? Todo mundo está retornando. Eu também estou É, retornando os atendimentos presenciais, continuo com teleatendimento, né? Sempre que possível. Ô, Dani, fala um é. pouquinho sobre você, da sua formação, né? E para o pessoal Aham. aí que está nos assistindo conhecer um pouco sobre como é que você trabalha, né? E qual foi sua formação realmente. Muito bem. Eu sou sorrindo de formação, sou médica, fiz minha residência na UF, aqui no Rio, então eu sou paulista e vim para cá para fazer residência, né? Jura? É, juro, eu sou do interior de São Paulo, sou de São João da Boa Vista. E aí vim para Nossa, olha cá, só! todo mundo acha que eu sou carioca, né? Eu falo, gente, mas meu sotaque não é. É, o seu sotaque é de coração. Não é, gente, vocês não estão entendendo. Mas Você foi acaba que para aí com puxa um quantos pouco. anos? Eu vim para cá em 2000, já Hum, tem aí alguns anos. Vim porque meu noivo, na época, né, já trabalhava aqui, ele é dentista, então ele já estava estabelecido aqui. E aí eu falei, depois de anos namorando, falei, agora eu venho e vou começar a vida aqui, né? E aí fiz a residência, fiz o meu mestrado no Fundão. Eu trabalhei com audiometria de alta frequência em pacientes fumantes, né? Então já comecei aí na área da audiologia, que é a área que eu transito bem, né, da audiologia, da autoneuro, da eletofisiologia, né. Hoje eu faço doutorado em neurociência, então eu estou hum. estudando a ação do Zika vírus na audição dos bebês, na via Nossa, que auditiva. fantástico. Legal, né? Estamos aí, agora está Muito. mais legal pra caramba. E a gente tem aí várias pesquisas acontecendo aqui agora que tenta nesse ambiente, a ciência flui, né? Então você começa a estudar de tudo um pouco, é super rico. E aí, paralelamente, eu trabalho no consultório, né? Trabalho otorrino e otoneurologia, audiologia pediátrica, trabalho muito com o diagnóstico audiológico infantil, mas é tudo interligado, né? Então você tem que saber a parte da orelha interna, você tem que estar ciente de tudo, porque é tudo junto, né? É o mesmo órgão compartimentado. Então eu brinco assim que é uma casa geminadinha ali, mas tem comunicação. Então você acaba que não tem como separar, né? E hoje eu trabalho no Centro de Tratamento de Anomalias Crâniofaciais, com pacientes com fissura labopalatina, e trabalho no Instituto do Cérebro, com o diagnóstico auditivo das crianças com zika, chikungunya e doenças infecciosas perinatais. Nossa, que rico, muito bacana, Legal, muito né? bacana. É. Muito, parabéns, muito bom. Bom, antes da gente entrar realmente no nosso tema principal, que é sobre exames laboratoriais, né, para zumbido, como se isso ajuda ou não no diagnóstico, né, da causa. O Dani, eu queria saber inicialmente se você acredita, se você acha que um zumbido pode ser curado ou não. Eu não acho, eu tenho certeza, né? Absoluta. Eu acho que a cura, você tem vários graus aí, mas você sempre tem alguma coisa para fazer o paciente com zumbido, sempre. Então, aquela frase, né? Ah, você não tem, você não vai morrer disso, mas vai morrer com isso, essas baboseiras que a gente escuta aí. É assim, a autoneurologia do século XIX falando, né? Então, assim, eu tenho certeza que dá para a gente melhorar e muito a vida dos pacientes com zumbido. É lógico que não é uma receita de bolo, porque o zumbido é um sintoma, né? Todo mundo sabe disso. É como se fosse uma febre. O que pode ser febre? Nossa, pode ser um monte de coisa. O zumbido é a mesma coisa. Então, o tratamento vai ser para cada caso. Não tem como eu fazer um Ctrl-V, Ctrl-C e copiar a receita e dar para o paciente falar, toma, que vai funcionar. Óbvio que não vai. Mas, com certeza, tem muita coisa para fazer e a vida do paciente pode melhorar muito se o paciente quiser, porque o paciente também precisa querer, precisa estar disposto, né? Então, a cura vem dele. A gente só vai se ajeitar o caminho. A gente vai dar uma ajuda, mas a cura vem do paciente. Eu acredito não, Exatamente. eu tenho certeza que é assim. Exatamente, muito bom. É isso também que eu acredito. E Ah, que bom ouvir isso de todos os meus convidados que eu recebo aqui na live.
Eles acreditam da mesma forma de que o zumbido é possível ser curado, sim, e que, na maioria dos casos também, quando não é curado, existe alguma forma de ajudar e acabar com o sofrimento desse paciente. Ô, Dani, me fala um pouquinho, pelo menos de um caso clínico seu que você lembre de cura. Como foi esse caso clínico seu de cura de zumbido? Você sabe que quando me perguntam, assim, quando vem essa pergunta na minha cabeça, eu me lembro de 2 casos. Que foram assim, acho que caso de zumbido a gente tem muito. Então, tem os transtornos metabólicos que a gente trata, o paciente melhora. Agora, tiveram 2, eu vou escolher um deles que eu acho que vai caber bem aqui. Que é um caso que, assim, não é comum, mas é o caso de zumbido numa criança. Que lá tendo, às vezes a gente pergunta, zumbido pode dar em criança? Pode dar zumbido, pode dar perda auditiva, pode dar tontura. Eu tenho um viés muito pediátrico, né? Mas assim, acaba que eu gosto de atender criança e me dou bem nessa área. Então eu me lembro desse caso porque foi assim, um dos mais desafiadores, eu acho. Que era uma criança de 6 anos que veio de fora do Rio, tipo assim, eu vim para consulta e você vai ter que, assim, não tem como voltar outras vezes. E é isso, eu deposito todas as minhas esperanças, eu já veio com uma responsabilidade, né? Então, a história era mais ou menos assim. Uma criança de 6 anos, que sempre teve muita sensibilidade ao movimento, já tinha, assim, uma queixa de caía muito, era aquela criança que esbarrava em tudo, sabe? Estabanada. Estava sempre cheia de roxo. E aí, a criança não conseguia ir em brinquedo que roda, sabe esses parquinhos de pracinha, que tem aquele roda-roda? E ali, batata, vomitava. Aí a mãe falava, tudo bem, eu também era assim, não sei o quê, enjoo de movimento, tal, tal, tal. Só que a criança começou a ficar apática, começou a ficar quietinha, já não queria brincar. Aí a mãe levou para o pediatra, levou daqui, levou ali. Nesse meio de tempo, achou uma intolerância alimentar. Se eu não me engano, a intolerância à lactose, que esse caso já tem tempo. Me marcou, assim, nunca esqueço. E aí, só que acontece que a criança começou a falar, mãe, tem uma abelha no meu ouvido. A mãe não deu a mínima bola, né? Óbvio, não, isso não acontece. Só que a criança falava, mãe, e era sempre no ouvido esquerdo. Mãe, olha, tem um bichinho, vê se tem formiga, tá pitando. E a mãe começou a ficar, poxa, que mãe sabe, né? Você sabe? Mãe tem meio que seu sentido, né? E a mãe, o filho começou a ficar mais caidinho e tal, e começou a capítulo no ouvido. Aí a mãe começou a ficar preocupada. E aí rodou, né? Imagina, o zumbido no adulto já é difícil, imagina uma criança. Ninguém levou a mínima fé. Aí a criança veio para o Rio, e eu atendi. Aí eu falei, aí eu fui falar com a criança. Aí eu comecei a falar, a mãe começava a responder. Eu falei, não, deixa eu falar com a criança. Deixa eu falar com, eu não me lembro o nome dele, mas ele era um mocinho. Falei, aí, conta pra tia. E ele começou. Aí ele falou, olha, o meu ouvido apita, parece que tem uma abelha. Ele fazia, ele descrevia o zumbido dele. Eu tinha isso gravado até pouco tempo da tela. Eu posso gravar ele falando do zumbido dele? Só que aí meu celular, sabe quando o celular da buga e aí você perde os arquivos? Era bonitinho. Eu falei, gente, esse garoto tem alguma coisa mesmo. E aí eu fiz toda a bateria, começamos pelo básico, né? Vamos ver a parte audiológica, né? Vamos ver como é que está a parte de audiometria e tal. E vamos fazer a bateria de exames laboratoriais, que é o tema aí da nossa conversa de hoje. Aí eu falei, poxa vida, ele já fez exame de sangue, mãe? Ai, não, não sei, não sei o que. Eu falei, não tem problema, vai fazer agora. Aí eu pedi a bateria básica para ele. E quando ela voltou, ele tinha uma alteração de hormônios tiroidianos, assim, bárbara. Eu falei, olha, isso aqui é um hipotiroidismo, talvez congênito, que ele tenha desenvolvido, aí isso aí precisa ser visto. Mais a intolerância alimentar, mais a história clínica. E nessa idade, medicação para fazer pouquíssimo, né? A dieta, ele já tinha uma série de restrições por causa da alergia ao leite. Falei, olha, eu vou encaminhar você para um endócrino pediatra, porque não pode ser qualquer endócrino, para tratar isso e para a gente, no futuro, ver como é que ele vai ficar e reabilitar essa questão vestibular dele. Não deu outra, ele foi. Eu mantive contato com a mãe por um tempo, pelo telefone. Foi para a pediatra começou a tratar. Encaminhei para um endócrino pediatra, porque precisava de uma avaliação específica. É isso, a equipe interdisciplinar, né? E aí, por um tempo, eu mantive esse contato e ela falou, olha, tá melhorando, até que, olha, ele não reclamou mais.
E eu também não fiquei mais perguntando. Ele tá bem? Nossa, que ó. E aí sumiu, né? Aí eu falei, bom, se sumiu, tá ótimo, tá Tá tocando a ótimo. vida que segue. Isso ficou na minha cabeça assim, como eu falei, meu Deus, e agora? É, é punk, mas Que deu bom, Dani. certo. Parabéns por esse caso clínico, viu? Muito Muito legal. É interessante, assim, raro, né? Assim, no caso muito de bacana. criança, eu Uhum. peguei mais umas duas, mas mais com sintoma de tontura, assim, né? E perda Sim, auditiva, óbvio, né? Perda auditiva, aham, assim, toda hora. Mas, assim, sim. nesse grau, é... Agora, eu tenho muito caso interessante de zumbido objetivo. Tem dois pacientes com zumbido objetivo, um eu consegui ouvir e o outro paciente era engenheiro, me mostrou. Ah, tem um monte. Caso de sucesso é o que a gente Tem, mais pois tem. é. Eu sempre procuro, né, perguntar isso para todos os É, convidados, justamente para a gente quebrar essa crença que ainda é tão tem. forte entre muitos profissionais que falam para os pacientes, por exemplo, todos os meus pacientes que já forem algum profissional que não seja especialista em zumbido, eles já ouviram, por exemplo, que zumbido não tem cura, que zumbido não tem o que fazer, que não existe tratamento, que tem que se acostumar. Então, eu acho que a gente precisa realmente, o quanto a gente pode nas redes sociais, em lives, a gente poder esclarecer, né, principalmente as pessoas leigas, as pessoas que têm zumbido, de que, na verdade, isso não é algo, isso é uma falácia, né? Isso não é real, isso não é verdadeiro, e a gente que trabalha com zumbido, a gente vê isso aí anualmente, os casos de cura e os casos de melhora em que a pessoa consegue ter uma vida normal, como se ela tivesse Exato, um sinal aqui na pele e que esse sinal existe, mas que não afeta em absolutamente nada. Bom, exato. gente, vamos agora entrar no nosso tema específico, né? E aí vamos lá. Eu queria começar com uma parte assim que eu acho um tema muito gostoso, que é a parte de vitaminas. Então, eu queria que você falasse, Dani, inicialmente, sobre a vitamina aí, que é a vitamina D, que eu acho que acaba sendo a tábua de salvação aí para várias pessoas e hoje assim está na crista da onda Tá. em relação à prevenção de doenças, tratamento de doenças e sintomas. A gente vê um monte de artigo científico aí publicado, né? Eu sou sempre xereta de PubMed, de vários bancos de dados, e aí eu fiquei com uma certa dúvida. Eu falei, deixa eu perguntar para a Dani aí o que, que ela acha. Eu queria saber se você sempre pede para os seus pacientes com zumbido, independente do que você está suspeitando, se você sempre pede a vitamina D e por quê? O que, que a vitamina D pode ter relação com uma pessoa com zumbido? A vitamina D, você tem toda a razão, tá na moda, né? Tá na crista da onda já tem um tempo. E assim, é muito comum a gente observar nos pacientes a diminuição dos níveis de vitamina D, por vários motivos, né? Porque para você produzir vitamina D, você precisa de sol. Você sabe, você precisa de um pouco de sol, e sol, assim, num horário ruim, aquele horário de 12 horas, meio-dia. Que horário, quem é que pode, meio-dia, ir lá e tomar um sol? Se você puder, você vai se... Eu, pelo menos, vou, né? Me dê vontade que o solar, assim, não faça. Então, assim, é quase que endêmico você pegar níveis baixos de vitamina D. Então, está super na moda. Uhum, sim. Hoje, a vitamina D, ela é considerada, assim, um elemento quase, tá? Não vou dizer que não, mas ela é considerada quase como um hormônio. Porque junto com a vitamina D que a gente produz outras coisas. Então, outras substâncias, né? Então, a gente tem outras substâncias que são secretadas juntos, que na verdade a gente nem sabe, né? Agora, com relação ao zumbido, se você me perguntou se eu sempre peço, eu tenho uma bateriazinha mínima, né? É uma triagem, assim, alguma coisa, eu tenho lá toda a minha lista, eu converso com o paciente antes, para não ficar pedindo exames desnecessários, sabe? Assim, tipo, pede para ver o que tem, não, eu dou uma direcionada, mas tem algumas coisas que eu sempre peço. Tá? A A vitamina vitamina D D, você sempre pede? sempre peço. Eu sempre peço, porque Tá. primeiro, é muito frequente estar baixa. Tá? É muito frequente estar Uhum. baixa. O que a gente tem dos trabalhos científicos é que existem evidências de que a vitamina D exerce um efeito positivo na orelha interna e os níveis Uhum. adequados previnem a perda auditiva. Se previne a perda auditiva, previne o zumbido também. Né? Então, isso tem na literatura. Isso aí está descrito. As revisões sistemáticas que existem, às vezes, não aconselham, porque às vezes você vê lá, pega uma revisão sistemática, quando você pega, tem 3 artigos no final.
é muito pouco para você tirar uma conclusão, né? Mas, por exemplo, um caso em que a vitamina D é super importante, quando você tem algum tipo de tontura que está relacionado com a baixa de vitamina D, paciente com zumbido. Então, isso faz parte do meu protocolo. Eu acho que não custa nada, é um protocolo mínimo, mas que a reposição da vitamina D pode ter um efeito benéfico, sim, que está preventivo, né? Então, eu sempre peço, é um exame da minha rotina clínica, tá? Assim, Ô, Dani, e como é que, por exemplo, essa vitamina D, como é que ela atua lá na orelha interna? Então, a vitamina D, ela tá envolvida em vários processos, tá? Então, ela pode estar envolvida na melhora da transmissão sináptica, né? Na melhora da homeostase da orelha interna. Ela atua em todo o mecanismo, né? Então, a gente não tem ainda a gente não tem, né? A gente tem que falar ainda, porque ainda a medicina não conseguiu chegar até lá. São estudos experimentais, né? Que é difícil. Então, a gente trabalha muito com o efeito. Você vai lá, dá a droga e observa o efeito. Agora, como ela age, são todos os experimentos que vão sendo feitos. Então, existem essas possibilidades, né? Que trabalha na neurotransmissão, que ajuda no metabolismo iônico, na homeostase, no bom funcionamento da orelha interna, né? Tá, aproveitando essa sua explicação, eu acho que seria a mesma explicação para todas as vitaminas que a gente vai conversar agora, não é isso, Dani? Sim, Todas as sim, vitaminas vão influenciar nessa homeostase, nesse equilíbrio eletrolítico, no caso, dentro da orelha interna, é isso, né? sim. Tem algumas que têm um efeito protetor, por exemplo, o zinco, que também é outro, andou super na moda, depois ficaram meio assim. Os artigos dizem que tem um efeito protetor, sim, que tem um efeito, mas isso a literatura fala. As revisões sistemáticas, né, que são que revisões? Então, periodicamente, a Academia Americana de Otorrinolaringologia vai fazer uma revisão sobre zumbido. Então, pega todos os artigos. O que acontece é que eles não são exatamente iguais na comparação. Então, às vezes, você não consegue um nível de evidência científica em todos os artigos, né? Mas se você analisar cada um, a gente tem artigos muito bons que colocam o efeito positivo observado, né? Com metodologias, né? Outros artigos, não. A gente observa que tem artigos que usam metodologias assim questionáveis, a gente não pode concluir muita coisa. Mas existe na literatura esse benefício, né? Zinco também Tá, então, Dani, então é um oligoelemento que eu peço. Tá, então você sempre também acaba pedindo para ver a dosagem de zinco, por exemplo? Eu peço. Interessante, né? Eu acho que é um mínimo, né? O zinco, as vitaminas do complexo B, a vitamina Vamos B. saber agora sobre a vitamina B12. Qual a importância de você pedir, né, como é que está, né, no paciente, no caso, a dosagem, né, da vitamina B12, como é que ela agiria também, né, no organismo, na orelha interna? O mesmo mecanismo, né? Na verdade, a vitamina B12 já tem artigos que dizem que realmente ela é níveis elevados, pacientes que tem até artigos recentes agora, que tem uma dieta adequada de vitamina B12 em comparação àqueles pacientes que não têm e eles apresentaram uma menor taxa de zumbido, né? Então, são achados clínicos importantes, são pistas. A ciência é assim, ela vai te dando pistas e você junta e conclui se aquilo é útil, né, para aquele paciente. Pesquiso, Dani, é muito interessante, porque sobre zinco, por exemplo, às vezes, como você colocou, né? Às vezes eu vejo artigos realmente colocando a importância protetora do zinco para a orelha interna, né? E outros falando que às vezes a reposição não tem ainda uma evidência tão forte em relação à reposição no sentido de melhorar o zumbido ou não. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que todos os artigos que eu leio, eles falam muito bem da vitamina B12. Isto é, quando compara um grupo que tem zumbido e um grupo que não tem zumbido, eles observam que aquele grupo que não tem zumbido, a alimentação, a dieta alimentar, geralmente é rica em B12. Você vê isso B12, também? vejo. Na verdade, B12, B3 e B2 também. Certo. Isso é interessante. Por exemplo, o complexo B, né? O zinco, ele tem uma ação também, dentro da orelha, a gente tem um mecanismo de regulação, né? Uma bomba que funciona ali para tirar, para deixar tudo organizado. O zinco tem uma ação ali também.
Então, quer dizer, é difícil a gente medir essa ação ali, porque quando a gente pega um paciente com zinco baixo no sangue, significa que deve estar muito baixo no órgão onde ele atua. Porque para você ter um nível sérico baixo de zinco, realmente lá dentro deve estar muito baixo. Então é difícil medir isso. Então você vai muito pela observação clínica. Os trabalhos são todos observacionais, clínicos, com grupo controle, né? E vai também muito da dosagem. Você sabe que a gente sempre vai fazer uma revisão, né, antes de falar sobre o tema. E eu peguei um artigo agora, dos últimos dias, da Cláudia Coelho, foi publicado ano passado. E eles fizeram uma pesquisa, olha que interessante isso, para a gente ver também como, às vezes, a gente precisa ter muito critério na hora de até falar sobre isso, porque uma coisa é você ir lá prescrever um zinco, uma concentração adequada, outra coisa é o paciente ir lá na farmácia comprar o zinco e começar a tomar. Então, isso é muito, muito difícil, porque nesse artigo eles fizeram o seguinte estudo, resumindo. Eles criaram uma pesquisa, colocaram essa pesquisa num site e deixaram livre, aberto, né, de livre, espontânea procura. Os pacientes iam lá e respondiam. Ficou de 2005 a 2017. Então, eles separaram os pacientes que usavam suplementos. Então, aí incluía qualquer tipo de suplemento. Zinco, melatonina, vitamina B, flavonoide, ginkgo biloba, aquelas coisas que você vai... Tem muito em farmácia americana, né? E aí, eles juntaram esses pacientes, tiraram os pacientes, mas é um estudo observacional de autorrelato, né? Tiraram os pacientes que não tinham zumbido e os pacientes com zumbido. E perguntaram, e aí, você melhorou? Tomando isso tudo assim, a livre demanda. 70% não melhoraram. 70% não melhoraram. Uma pequena, cerca assim, de 10% pioraram, acharam que pioraram, tá? E uma outra porcentagem lá não cabia opinar. E ainda, o aumento dos efeitos colaterais nesses pacientes que tomaram esses remédios, tá? Importante, 40% dos pacientes usaram esses complementos por livre demanda. Pesquisaram na internet, foram lá... Por conta própria. A minoria, acho que 19% só era por prescrição médica. Então, como isso é importante, mas como a gente precisa ter critério para falar é importante quando usado no paciente certo, com a dose correta, porque uma vitamina, por exemplo, vitamina D, você tem a dose que você tem que fazer de ataque, dependendo do nível, você usa uma dose maior, uma dose menor, faz um desmame, faz uma manutenção. Não é simplesmente o paciente ir lá e tomar. Porque ele fala, tomei e não funcionou. Não vai funcionar, porque talvez não fosse para você, talvez tomou na dosagem errada. Então, tem muitos compositores, Teve só um medicamento dessa lista que houve, assim, parece que teve um efeito positivo. Eu não vou dizer aqui não, para não induzir o povo, porque aqui no Brasil você pode mandar manipular. Então, é essa questão. Isso é super importante. Eu acho que para cada paciente você pode lançar a mão, sim, principalmente se você tiver uma evidência, né, de nível baixo, mas tem que tomar cuidado com esse trabalho. Sim. Bom, assim. Assim, se eu vou tomar ou não, devo tomar. Gente, o que eu percebi aqui da doutora Daniela, por toda a convivência que eu tenho com os médicos, o ideal é que vocês passem com o médico vai dosar, vai pedir a dosagem dessas vitaminas e vai prescrever ou não com a dosagem correta. Não é isso, Daniela? Exatamente, assim. A gente sabe que essas vitaminas, isso aí é facinho de comprar na farmácia e tal. Mas é uma dosagem baixa, às vezes você precisa fazer uma dose maior. Então, isso não pode ser tomado assim à torta direita. Isso precisa Exatamente. ser é uma medicação, né? E não é isenta de efeitos colaterais. Isso, para quem está perguntando sobre qual dosagem eu devo tomar, ou se eu tenho zumbido, eu posso tomar um complexo vitamínico, isso quem vai decidir é o médico, inclusive falando em relação ao que a Daniela falou sobre esse estudo aí, que esses pacientes tomaram por conta própria e não melhoraram como deveria. Ô Dani, conte um pouquinho agora sobre o magnésio. Eu vi uns estudos, inclusive os ensaios clínicos, né, mostrando aí a relação entre dosagens baixas
baixas de magnésio em pacientes que têm zumbido quando comparado com um grupo de pessoas que não têm zumbido. Eles viram que é mais baixo. O que que você viu? O que que você vê na sua prática clínica? É verdade, né? Existe, isso na literatura é confirmado mesmo. Então, é um ensaio clínico, né? Assim, de estudo em paciente. Esse estudo, eu conheço esse estudo, ele dividiu até com um número grande, se não me engano, são 66 pacientes com grupo controle, direitinho. E eles observaram que os pacientes com baixo magnésio, eles têm uma maior tendência a ter zumbido, né? Eles tinham mais zumbido. Eles pegaram os pacientes com zumbido severo, com zumbido com uma graduação magnésia, a gente pega. Né? Eu também sei magnésio, sódio, potássio, ureia, creatinina, são pedidos assim, do meu protocolo básico, né? É uma triagem. Né? Então, assim, eu não deixo de pedir um hemograma, para ver se tem anemia, o colesterol, o triglicerídeo, é o básico, assim, é o meu ponto de partida. Né? A glicose, a insulina, é disparado. A glicose? A alteração da glicose e da insulina. É muito comum. Então, esse é um exame que realmente você sempre pedem, né? Por exemplo, a glicemia em jejum. Glicemia e insulina. E se o paciente... Dani, deixa eu só fazer uma pergunta. Você está usando a sua conexão de Wi-Fi ou do seu celular? Do celular. Tenta colocar no seu Wi-Fi, porque o pessoal está falando que a conexão está um pouquinho ruim. Isso. Vai lá nos ajustes e coloca no Wi-Fi. Melhorou? Eu acho que sim. Gente, tá melhor agora? Melhorou a conexão? Acho que travou agora. Ô, Dani, agora o seu travou para mim. Dani? Gente, tá travado para vocês? Para mim travou. Agora voltou. Tava travado, agora voltou. Voltou. Melhorou muito o áudio. Tô te vendo super bem. Nossa, o seu áudio melhorou muito. Tava meio abafadinho. Eu tava ouvindo, mas tava um pouco abafado. Acho que agora melhorou. Ô, Dani, melhorou? Então, você tá falando, melhorou muito. Já que você está falando agora da glicemia de jejum, no caso, fala um pouquinho como é que essa glicemia alta pode influenciar na orelha interna. O que acontece com a orelha interna com o nível de açúcar alto no sangue? Tá. Então, olha só. Eu acho que isso, para mim, é um dos exames que eu mais valorizo, que eu não deixo de pedir, né? Insulina e a glicose. Quando o paciente já tem algum histórico de diabetes na família, ou então ele tem um histórico assim, de período prolongado de jejum, glicose, eu também peço a curva glicoinsulinêmica. E a gente vê muita alteração, mais alteração ainda em curva do que só na glicose e na insulina. Então, o que acontece? Quando a glicose sobe muito, quando você tem alguma disfunção, ou você tem uma alimentação inadequada, ou você tem obesidade, isso causa um estímulo no seu pâncreas para produzir insulina. Então, para a orelha interna, a glicose alta não é nem tanto um mau problema. É porque o ouvido precisa de um pouco de glicose, precisa de energia. O problema é a insulina. Quando a insulina está muito alta, ela vai direto para o ouvido. E isso, assim, ocorre muito rapidamente. Então, por exemplo, se você está em jejum e come um pedação de bolo de chocolate, o seu pâncreas faz assim, joga uma quantidade de insulina enorme na sua corrente sanguínea e em poucos minutos já está no seu ouvido. E o ouvido, você sabe, tem uma circulação terminal, chega lá rapidinho e essa insulina vai agir naquela bomba. Sabe aquela bomba de sódio e potássio?
e deixa essa bomba descontrolada. Essa bomba, ela controla a entrada e saída de íons ali e mantém a homeostase, mantém o bom funcionamento da orelha interna, mantém os íons, né? O sódio, o potássio, o cálcio, tudo ali no seu devido lugar para que o ouvido tenha uma pressão adequada. Quando a Tá. insulina chega ali, ela bloqueia essa bomba. Ela causa um mau funcionamento. A partir daí eu já posso ter zumbido, esse líquido começa a aumentar, começa a tampar o ouvido. O ouvido é um sensor, né? Então, essa sensação, Dani, de ouvido tampado, né? Como se estivesse descendo a serra, que a gente chama de plenitude auricular, o zumbido, ele pode ser por uma glicemia em jejum alta. E aí, vocês orientando a dieta corretamente, esse zumbido ele pode ser mandado embora. Pode. Eu vou te contar uma experiência própria. Posso? Tá. Tem 2 anos e meio. Depois que a gente é mãe, né? Você ganha lá os quilinhos, esses quilinhos não saem de você, né? E aí aquela correria da vida. Quando chegou em 2017, no final do ano, assim, naquela época de comilança, sabe? Festa de final de ano, toda semana, comemoração, reunião aqui, reunião ali, doce, não sei o quê, panetone, é normal, né? Muito curso, né? A gente também tem essa vida de viaja muito, quando você viaja, você come o que vem pela frente. Eu comecei a sentir o ouvido tampando e tampou o ouvido direito, e eu comecei a ficar instável e apitando. Falei, não deu outra. Entre o Natal e o Ano Novo, já comecei a fazer os exames. Resumo da ópera: colesterol alto, glicemia alta, insulina alta, mas alta mesmo. E eu tenho histórico de diabetes. Minha família tem, assim, diabetes por parte de vó, paterna. Comecei a dieta no dia 29 de dezembro. Dieta, reeducação alimentar, exercício físico, que eu já sabia onde isso ia dar. Resultado, sumiu. Então, eu tenho total certeza de que isso influi. Isso, para mim, é uma das principais causas. Porque a gente Por come exemplo, mal. o meu caso, no ano passado, eu ganhei um monte de chocolate na Páscoa. Eu ganhei muito chocolate dos pacientes, né? A gente acaba ganhando. E eu ganhei uns chocolates incríveis. E eu falei, gente, eu não ligo para doce. Eu não ligo para chocolate. Mas eram umas coisas assim tão incríveis e bem feitas. Aí eu fui comendo, Dani, todos os dias. E aí? Todos os dias eu comia um pedaço de chocolate depois do almoço. Depois de uma semana, veio um zumbido. E eu tinha acabado de fazer um monte de exame que eu sabia, eu tinha certeza que não era nenhuma alteração que o exame laboratorial estava dando. Corri para fazer audiometria perfeita. E daí eu falei, gente, foi o abuso de doce que eu fiz. Entrei na dieta e aí ele durou 6 meses. E depois de 6 meses, graças a Deus, ele desapareceu junto também com toda uma parte comportamental, de que, olha, não vou ficar preocupada com esse zumbido, ele não vai me dominar. E aí foi quando ele foi embora. Não então, eu sou prova viva de que zumbido pode ser curado, sim. Eu não gosto de falar, porque parece assim, o pior nível de evidência é a minha experiência, né? Mas é isso, é a coisa assim, meu Deus. Eu também fiz áudio, porque eu faço todo ano, né? Eu vou lá na cabine, meninas, vem cá, dá uma olhada, já tem mais de 40, já posso ter perda, né? Mas é assim, impressionante. Eu comecei a tratar, e foi bem assim, eu passei o ano novo, que eu tinha certeza que era isso. Eu passei o ano novo de dieta. E tô ainda. E é impressionante. Quando é que vocês decidem pedir uma curva glicêmica e uma curva insulinêmica? Olha, eu peço assim, eu falo para o paciente, se eu trouxe os exames de sangue, já começo assim, né? Se eu tenho exame de sangue recente, fiz há muito tempo atrás, então já sei que eu vou ter que vasculhar. Se você se lembra como que é a sua glicose, se você tem histórico, eu vou pedindo ao paciente, né? Eu vou perguntando. E aí pergunto para ele, como é que é a sua alimentação? Como é que é seu histórico familiar de diabetes? Quando o senhor come pão, só passa mal? Por exemplo, eu quando como um pãozinho francês, eu tenho hiperglicemia reativa. Daqui meia hora eu tô suando frio, tô passando mal, já sei que eu não deveria ter comido. Eu tô toda errada, eu já sei, mas eu vou lá e como pão francês.
Então eu vou questionando isso, né? A gente sabe que a curva glicoinsulinêmica, a gente pede a de 3 horas. Eu já fiz na gravidez uma simplificada, né? A gente faz a encurtada na gravidez, é muito comum, né? Porque na gravidez, embora tudo. Então, assim, eu valorizo muito, porque a gente sabe que às vezes uma glicose normal, uma insulina normal, o metabolismo da glicose não está normal. Mas também não dá para você pedir tudo para todo mundo, né? Você pega um paciente com uma glicemia, sem histórico nenhum, uma glicemia de 80, uma insulina de 2. Vai pedir uma curva? Não. Mas eu vejo um paciente gordinho, né? Aquela gordurinha abdominal, com a alimentação toda errada, histórico familiar, tem essas queixas de que passa mal comendo doce, ou come muito doce. Quanto que você come de doce? Ah, uma barra. Uma barra? Que barra? Ah, Ou uma então barra. aquela pessoa que fala assim, eu sinto falta de um docinho depois esse do aí, almoço. esse aí tá na lista. Aí eu peço, Tá, eu valorizo. Talvez eu peça até um pouquinho mais do que o habitual, porque eu pego muita alteração. Eu tenho um endócrino, que eu chamo de meu, né? Não sei nem se ele tá. Eu convidei, falei, vai lá que eu vou falar de você. E assim, é um endócrino que a gente tem que falar a mesma língua. Então eu já mando para ele já resolve, ele fala, não, tá alterado assim, não sei o quê. E não tem um paciente, a melhora clínica é muito grande. Então, perfeito. Dani, agora fala um pouquinho do perfil lipídico, né? Para quem não sabe, colesterol, triglicéridos, sempre é importante pedir, né, para esses pacientes, vocês? sempre. Então, assim, o que é o básico? Vamos lá dar um checklist aí. Hemograma, para ver a hematócrito, hemoglobina, ver se tem anemia, principalmente nas mulheres, né? Mulher acaba tendo sangramento menstrual, então o hematócrito sempre é um pouquinho menor. E às vezes tem questões de perdas menstruais por causa de mioma e outras coisas que realmente diminuem muito e a pessoa fica anêmica. A anemia, o hemograma, o colesterol, né, e suas frações, e o triglicerídeo, os hormônios tiroidianos, a insulina e a glicose, esses oligoelementos, né, zinco, que a gente acabou de falar, vitamina D, vitamina do complexo B, magnésio, sódio, potássio, ureia, creatinina, que já dá uma olhadinha na função renal, né? Porque a maioria deles, às vezes, tem pressão alta. É um check-upzinho reduzido. É lógico que, dependendo, tem outros exames que a gente pode incluir. Com relação ao colesterol, a incidência de zumbido em paciente com colesterol alto, zumbido, perda auditiva, tontura, é um pacotão, né? Mas o zumbido é muito grande, né? Então, tem que pedir, porque você tem que corrigir, né? E tem que orientar a dieta, eu acabo pedindo. Ô, Dani, por que uma anemia ou uma ferritina baixa pode dar zumbido? Então, a literatura ela coloca duas situações. A anemia no paciente jovem, que tem uma audição boa, e a anemia no paciente com mais idade. Então, no paciente jovem, a gente sabe que as condições... Isso varia muito também com o nível da anemia, né? Anemia leve, moderada, severa. Então, no paciente jovem, essa anemia ela causa um hiperfluxo. Ou seja, o organismo precisa compensar a baixa oxigenação. Então, o sangue, né, a hemácia, ela carrega o oxigênio para o corpo todo. Então, quando você tem uma anemia, esses índices estão diminuídos, o coração precisa bombear mais, o sangue precisa circular mais rápido, o fluxo aumenta. Então, nesses pacientes é mais comum, segundo a literatura consultada, mais comum os zumbidos pulsáteis, porque é uma alteração hemodinâmica. E o paciente tem uma audição boa, ouve. Nos pacientes mais idosos, a questão já está mais voltada para a hipóxia, ou seja, para baixa oxigenação. Então, esse sangue, ele não tem uma quantidade suficiente de carreadores, né, de hemácias para carregar o oxigênio, ele precisa de um hiperfluxo também. Mas esse oxigênio não chega com suficientemente com a quantidade necessária na orelha interna. Então, essa orelha começa a sofrer por baixa de irrigação sanguínea, né? Perfeito, nossa, explicação maravilhosa. E Legal. por que no caso, esse aumento aí, um colesterol alterado, um triglicerídeos alterado, tem relação, então, com o fluxo sanguíneo também passando na parte, né, das artérias? Como é que ele explica isso também? É uma segunda explicação. Então, quando você tem um colesterol aumentado, você aumenta a densidade do sangue. Você deixa o sangue mais grosso, vamos falar assim?
Você aumenta aí, isso chama uma condição de hiperviscosidade. Tem mais gordura no sangue, né? E isso vai diminuir o fluxo. Aí imagina, a orelha, que tem uma circulaçãozinha mísera. Então não combina um tubo pequenininho e o sangue não chega. É como se fosse assim, uma água passando por um tubinho e a gente põe um azeite. Exato, bota um azeite, uma gelatina, um adeço. Não é, Dani? Fica muito mais devagar, mais lento, mais difícil de passar, né? Tem uma outra situação também, que às vezes esse aumento da gordura pode impregnar essas arteriolas e formar pequenas placas de ateroma, mesmo em circulação periférica. Ou seja, uma veia menor ainda. Então, isso tudo gera... Né? Perfeito. E no caso da tireoide, né? A gente costuma falar que a tireoide, nossa, como ela é importante para o organismo, a relação que ela tem com a parte cardíaca, com os rins, com o cérebro, né? A gente fala que parece uma grande usina hidrelétrica aí, comandando muita coisa. Por que no caso de um hipotiroidismo, que é muito mais comum do que o hiper, por que isso pode gerar um zumbido? Porque, olha só, a tireoide é um maestro, né? Então, ela tá organizando aí a secreção de vários hormônios, né? Na orelha interna, você tem várias explicações para a função do hormônio tireoidiano. Então, você já tem estudos embriológicos em animais em que foram encontrados receptores do hormônio tireoidiano na orelha interna. Ou seja, se tem receptor ali, tem uma função. Fora isso, os hormônios tireoidianos, principalmente o T4, ele está envolvido na neurotransmissão do estímulo. O que é neurotransmissão? A passagem, né? É o correio, né? Como o estímulo nervoso passa de um neurônio para outro. Então, ele está envolvido nessa neurotransmissão. Ele está envolvido na formação, essas são as hipóteses, na formação de mielina. Então, o sistema nervoso ele é todo mielinizado, pelo menos o nervo auditivo, todavia, ela é mielinizada. A partir dos 2 anos, você já tem aí... Se bem que essa mielinização pode ir até os 14, mas até os 2 anos você já tem a mielinização. E você tem o hormônio tireoidiano envolvido na homeostase. Então, quando você tem a baixa desse hormônio, você pode ter alterações tanto da orelha interna, como o zumbido, quanto na via auditiva retrococlear, na transmissão do estímulo, que também pode dar zumbido, como também na parte central. Então, o zumbido não é só da orelha. O zumbido ele pode ser gerado em qualquer parte da via. Então, o hormônio tireoidiano está muito envolvido nessa gênese, né? Principalmente o hipotireoidismo. Se bem que o hiper também pode dar, mas o hipo é mais comum. Perfeito. Ô, Dani, a última pergunta, antes da gente começar a abrir aqui para as perguntas. Se vocês puderem já começar a mandar as perguntas, eu queria saber aí do cortisol. Você acha que ele sozinho ele é capaz de produzir um zumbido? Ou é mais assim, olha, o cortisol alterado, isso mostra de repente um estresse aumentado, um nível de alguma alteração da homeostase do corpo? O que você acha em relação ao cortisol? Eu acho que, assim, é um teste de rotina, né, para todo mundo. Tem alguns outros hormônios do estresse. Porque, assim, você vai perguntar para uma pessoa se ela é estressada, a pessoa vai falar, sou. Mas assim, é o estresse de quem mora em São Paulo, de quem mora no Rio de Janeiro. Agora, tem alguns estresses que são patológicos. Então, tem outras dosagens que eu acho até... Outro dia até peguei um paciente com uma noradrenalina nas alturas. A pessoa é uma pilha. Assim, pilha mesmo. E com zumbido nessa quarentena e foi. Mas assim, eu acho que se houver indicação clínica, se você tiver uma suspeita, né? Mas é muito difícil o cortisol. Você precisa... Você tem 2 formas de colher cortisol, né? Cortisol plasmático ou na saliva. Isso. Então vai ser difícil. Tem o horário, o cortisol plasmático você tem que ter o horário para fazer. Você tem que fazer uma dietinha antes. E eu acho que, na dúvida, se você tem alguma dúvida clínica razoável, você pede. Tá. Mas assim... Mas você acha que o cortisol sozinho, ele pode gerar um zumbido? Olha, eu acho que o zumbido é multifatorial. Tá? Sim. Eu acho que até pode, se você tiver níveis de cortisol assim, exacerbado. Porque o que acontece? Quando você tem o cortisol é o hormônio do estresse, né? Você não vai ter só o cortisol. Se ele aumenta, ele vai causar um descontrole todo, né? O hormônio, ele controla, é tudo assim um jogo de palitinho.
Você tira um, cai dois. Então, se você começa a mexer nos hormônios, tanto para mais quanto para menos, vai desregular tudo. Então, eu acho que sozinho ele não vai causar. Mas com certeza, Isso que eu imaginei. quando ele tá alto, você vai ter outras alterações. Podem não aparecer, né? Porque às vezes não pega, mas você pode ter, né? Ô, Dani, eu vou começar aqui. A gente tem 10 minutinhos, então deve ter muitas perguntas. Aí, se você puder responder assim, mais objetivamente as perguntas, né, para a gente poder dar tempo de ajudar todo mundo. Bom, adivinha, tá? Deixa eu ver aqui. Muita gente aqui elogiando a live. Ok, vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Aline. E no diabetes, a questão da morte de células nervosas tem relação com o zumbido? Ela tá falando de neuropatia, né? Então, Isso que eu imaginei. Células nervosas. tem. Se você tiver alteração de via auditiva, né? De neurônio na via auditiva, isso pode acontecer com neuropatia. A gente fala de neuropatia periférica no diabetes, mas isso pode acontecer. Então, pode gerar sim. Sim. Tanto que existem estudos recentes, a gente sabe, por exemplo, que dor e zumbido, eles são irmãos gêmeos, né? E muita relação é com a dor neuropática. Existem áreas do cérebro que estão ativadas em pacientes com dor neuropática e que bate exatamente com as regiões cerebrais onde são ativadas em pacientes que têm zumbidos persistentes, tá? Então, existe uma relação muito íntima. Total. Bom, tem uma pergunta aqui fugindo um pouco da live de hoje, mas é uma pergunta geral, que é da... não consegui entender. Felipe, por que antidepressivo pode causar zumbido? Olha, toda medicação, Felipe, pode causar, né? Uma aspirina, se você tomar, pode causar, né? Se você... tudo vai depender da dose. O antidepressivo, dependendo do tipo do antidepressivo, tem vários, né? Eles têm uma ação central, vai mexer nos neurotransmissores do cérebro. E às vezes isso, se for a nível de córtex auditivo, isso pode ser entendido como um som e o córtex interpretar isso como um zumbido. Então isso pode acontecer, não só com antidepressivo. Você tem outras medicações de ação central que também pode causar esse efeito, né? Por isso que precisa ser muito bem indicado e pesado. Né? Quem vai definir isso é o otorrino, é o pediatra, é o psiquiatra. Tá. Tem uma pergunta aqui da Solange. O zinco, ele tem ação no zumbido pulsátil? Não, o zinco está envolvido mais na questão... Você vê que ele tem uma ação também na microcirculação, né? Mas eu acho que não, ele está mais envolvido mesmo na homeostase, no bom funcionamento. Zumbido pulsátil, primeira coisa, tem que ver a malformação arteriovenosa. Primeira coisa, você tem que procurar fazer uma boa otoscopia, ver se tem alguma alteração ali que você possa identificar. Tem algumas lesões de orelha média que podem dar zumbido pulsátil. Então, você vai precisar de exame de imagem para ver se tem deiscência, alguma malformação ali arteriovenosa. Então, tem algumas artérias grandes que passam dentro do ouvido e são deiscentes, não tem osso em cima. E elas pulsam. E você fica ouvindo. Né? Tem as questões de fluxo, mas o zinco em si, a baixa concentração de zinco, nunca li nada a esse respeito, não. Perfeito. Tem um diagnóstico de fibromialgia, distúrbio de ATM, glicemia levemente alta e colesterol alto. Não posso usar civastatina devido às minhas dores musculares. Bom, ela só fez um relato, né? Então, você vê que é multifatorial. Tem a fibromialgia, a questão da dor, tem a ATM, tem o colesterol. Enfim, tem um monte de coisas para você trabalhar. Isso é ótimo. Você tem que começar a agir, né? Tem um monte de coisa para fazer. Começar com o mais simples, que vai te dar menos problema, né? Hérnia de disco pode causar zumbido? Eu tenho 4. E meu zumbido tirou minha qualidade de vida, mas sou muito estressada. Fui a vários médicos, nenhum resultado. Fiz eletrocefalograma, ressonância, me ajude. Bom, a hérnia de disco, no caso, ela só teria relação se fosse na região aqui da cervical. Lombar não tem relação nenhuma. Na cervical, talvez sim, se isso te trouxer dor. Muitas pessoas têm hérnia de disco, mas que não traz nenhum tipo de dor, né, Dani? Então, convive muito bem, tá estabilizada, já fez a fisioterapia, não sente dor, mas realmente só na região cervical, que teria alguma relação.
Acho que o estrogel estradiol, usado por 4 anos, pode causar zumbido? A Marli. É para reposição hormonal, né? Olha, depende, até pode. Você está fazendo uma reposição hormonal. Eu tenho pacientes que têm zumbido, que tiveram zumbido quando iniciaram a reposição de progesterona. Isso pode acontecer, né? Você tem que ver realmente se é disso. Tem que ver todas as outras causas, excluir tudo, né? Não pode, porque a reposição hormonal é importante também. Ela vai prevenir uma série de outras questões, né? A questão cardíaca, a questão dos ossos. Então, acho que só. Porque essa reposição, se eu não me engano, é um gel que você passa na pele, né? Se você for ler ali a bula, vai ter tudo. Mas não necessariamente, precisa avaliar o caso, né? Mas o estrógeno, em Tem uma excesso, pergunta aqui da fonoaudióloga Viviane. Afinal de contas, já tem-se com base científica a cura do zumbido? Eu vou dar primeiro a minha opinião, né? Eu acho, Viviane, a minha opinião é o seguinte: a literatura científica, ela erra muito por colocar o zumbido em uma caixa única. Isto é, ele trata qualquer tipo de zumbido como se fosse o mesmo. E como a gente falou aqui no início da live, como a doutora Daniela falou, o zumbido é um sintoma. O zumbido não é uma doença. Então, vai depender da causa. Eu noto, por exemplo, nesses grupos de Facebook, onde as pessoas ficam fazendo fóruns de discussão, eu vejo muito assim, quando é que vai aparecer uma cura pro zumbido? Mas qual zumbido? Seria um zumbido metabólico? Seria um zumbido somatosensorial que tem influência muscular? Seria um zumbido pulsátil que tem alteração aí com a aterosclerose? Qual zumbido é? Tratando esse zumbido, ele vai ter cura. Então, a ciência, ela trata o zumbido como um sintoma único. Como se tivesse um remédio, um medicamento que vai curar ele para todas as pessoas. E a gente sabe que isso não existe. Quer colocar mais alguma coisa, Dani? é isso. As pessoas querem uma receita pronta. Ó, toma isso aqui 3 vezes ao dia. Não, é um sintoma. Então você vai ter que pesquisar, você vai ter que querer e vai ter que se abrir. Porque às vezes as pessoas ficam muito nessa negativa. Não, você tem que se abrir para o que o médico vai falar, aceitar. Olha, eu vou ter uma atitude proativa, né, em receber aquela informação e dizer que o caminho às vezes pode ser mais fácil, às vezes o caminho pode ser um pouquinho mais difícil, ou então mais longo, mas que vai ter um final, que vai melhorar. É impossível, porque o zumbido é sempre multifatorial. Então, com exceção assim das causas, por exemplo, uma cera de ouvido, uma otosclerose, você vai tratar o todo e você vai melhorar. Mas você tem que ter uma atitude positiva em relação ao E uma tratamento. atitude proativa. Se você chegar achando que não vai dar certo, não vai. Não devia nem ter Bom, ido. tem uma pergunta aqui se é reversível. Então, provavelmente deve ser se o zumbido é reversível, vai depender da causa, vai depender de um monte de fator, mas é possível ter cura sim. Mas todos os zumbidos que existem vão ser curados? Não, não vão ser curados todos. Todas as pessoas que têm zumbido não vão ser curadas, mas uma parte vai ser curada e a maioria, quando tratada corretamente por um especialista, eles melhoram muito. Gente, ó, falta 1 minuto para acabar. Vocês querem... Dani, a gente pode voltar só para você responder a outras perguntas? Claro, claro. Me chama aí, caiu, a gente volta para finalizar. Bom, a fonoaudióloga Viviane perguntou de novo aqui. Atualmente, você sabe mais ou menos quantas são as causas do zumbido? São centenas de causas, né, Dani? Nossa, a gente pode listar aqui, assim, as caixinhas, né? Assim, ó, isso. E dentro dessas, nossa, muita coisa. Muita. Bom, flacidez muscular pode levar o paciente a perceber um zumbido pulsátil? Olha, talvez ele esteja se referindo à tuba auditiva patente. Ah, tá. Né? A tuba auditiva patente, às vezes, ela faz um som, né? Então, aquela tuba que não está funcionando bem, e o paciente acaba referindo isso como um som, abafamento. Às vezes, o tensor do tímpano também, ele está com mioclonia. Então, você tem que avaliar bem isso. Ah, tá. Ela pergunta assim, como se o zumbido pulsátil fosse da artéria jugular. Então, pode ser da artéria, como eu falei, você pode ter
que a orelha média, ela tem essas companheiras, né? Então, dependendo da anatomia do paciente, tem artérias que são mais proeminentes, a artéria carótida, jugular, o golfo da jugular, e você escuta, se você tiver uma boa audição, você escuta os sons do seu corpo. Isso aí, se você for ficar em cima disso, você acaba ouvindo, né? Mas isso a gente, com o exame de imagem, a gente consegue